Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, a palavra de Deus nos diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então a leitura desses dois versículos, e algo que a gente vai procurar fazer também de forma parecida com o que a gente fez nas 2 últimas semanas. O que aconteceu? São apenas 2 versículos, as frases bem diretas, os acontecimentos parecem muito claros, mas se a gente passar muito rapidamente por aqui, a gente vai deixar de perceber, de dar atenção a algumas coisas que são importantes. Então o que aconteceu? O texto começa assim: depois que João foi preso. E aqui eu quero destacar 2 coisas. A maneira como Marcos está registrando o Evangelho de Jesus, as boas novas de salvação de Jesus, inclui esse tipo de informação para que a gente perceba que João cumpriu o seu papel de profeta e de preparar o caminho para o Senhor, mas que agora é uma nova etapa, há uma nova fase. João, que é o João Batista, ele é considerado o último profeta do Antigo Testamento. E isso às vezes pode confundir alguns de nós, porque a gente pensa assim: não, calma aí, mas o Antigo Testamento acaba lá em Malaquias, e Marcos está falando de João, já é no Novo Testamento. É porque na Bíblia impressa a gente tem essa divisão de Antigo para o Novo Testamento, mas no desenrolar da história, o que a gente percebe, e a própria palavra de Deus revela, é que havia até então uma aliança que Deus havia estabelecido, e que hoje a gente chama de antiga aliança, e que ela vai dar lugar a uma nova aliança. Quando é que começa a nova aliança? Tem que ser com Jesus. Então esse é o momento em que Jesus passa a agir no poder do Espírito, que inclusive é algo que já ficou registrado aqui versículos antes, fazendo com que o reino de Deus seja demonstrado e realizado e concretizado de uma forma que na antiga aliança era uma promessa, era uma expectativa. Então, qual que é o último profeta antes de Jesus? O João Batista. Agora ele foi preso, ele não vai ter condições de continuar o ministério, porque além dele ter sido preso, ele já cumpriu aquilo que Deus havia designado para ele. Então essa informação carrega esse tipo de significado. Junto disso, é importante a gente notar que, até nessa própria versão que a gente usa, está assim, que João, depois de João ter sido preso, e se a gente fosse lá para o original, até como a gente fez semana passada, a gente leria alguma coisa do tipo: João foi entregue. E isso mostra que, obviamente, não foi ele que se entregou para ser preso, ou que se prendeu a si mesmo, mas que ele sofreu isso. E essa informação de ele ter sido entregue é bastante especial, porque no Evangelho de Marcos haverá outros momentos, inclusive alguns referentes ao próprio Senhor Jesus Cristo, que vai demonstrar que ele foi entregue. Aqueles momentos que nós estamos fazendo alguma coisa, por exemplo, eu estou falando agora, é algo que eu estou fazendo. E há outros momentos em que a gente está sofrendo a ação de alguma coisa que vem de fora. Então vocês não estão falando agora vocês estão ouvindo. Ou seja, ativamente eu estou proclamando uma mensagem, e de alguma forma vocês estão absorvendo uma mensagem que está sendo dada a vocês. Mais ou menos é essa a ideia. Mas só para demonstrar algo que é importante aqui. Veja que João foi entregue, e ele não foi entregue à prisão e depois à morte por algo que fugiu do controle de Deus, porque no final das contas isso está dentro dos próprios propósitos do Senhor, e é importante que a gente perceba isso. Não é algo descontrolado, como se o mal fosse tão forte que acabasse vencendo o bem. Embora ele seja impactado, ele sofra com isso, não por ter feito alguma coisa má, isso está
dentro daquilo que vai trazer glória ao próprio Deus. Então, uma outra coisa que está registrada aqui que vai acontecer é que depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia. E lendo aqui, a gente não consegue saber, se você fizer a leitura dos versículos anteriores, parece que tudo aconteceu talvez quase no mesmo dia. Então, voltando um pouquinho, Jesus havia sido batizado, aí ele vai para o deserto, e aí nos versículos 12 e 13 nós sabemos que ele ficou 40 dias, acaba a leitura do versículo 13, os anjos o serviam, depois de João ter sido preso, parece que foi no mesmo dia. 40 dias no deserto, que seria o dia 41, João foi preso, e aí Jesus já foi para Galileia. Mas, veja que nem o Marcos, nem o João, nem o Lucas, nem o Mateus, eles estão fazendo uma biografia, ou um diário, literalmente diário, de todos os dias dos acontecimentos de Jesus. O próprio Evangelho de Marcos não está organizado de forma cronológica. Então, tem acontecimentos que vão ser registrados depois, mas que aconteceram antes. Quando Jesus vai para Galileia, já passou cerca de 1 ano que ele foi batizado. E a gente consegue saber disso exatamente pela leitura de outras passagens de Marcos, e especialmente dos outros evangelhos. O João não foi preso exatamente nesse momento. Nos outros evangelhos, e mesmo em outro texto de Marcos, dá para saber mais a respeito dessa prisão de João. Dá para saber que Jesus, olha só, vai realizar um milagre antes de acontecer isso, porque não foi na Galileia que ele transformou a água em vinho. Aliás, é em Caná da Galileia, mas é em outro momento. Naquele momento João não está preso ainda. Então, Jesus passa um determinado momento na Galileia, vai acontecer uma série de coisas, e quando João é preso, ele volta a Galileia. E aí a gente consegue ter a estimativa aqui de 1 ano, não é mais importante se foram 365 ou 364 dias. Mas para a gente ter ideia de que há um intervalo. E em Marcos, isso acontece porque ele já vai diretamente para as ações mais públicas de Jesus. E usando de novo o exemplo da transformação de água em vinho. Tinha bastante gente reunida, muita gente ficou admirada, pessoas creram em Jesus, mas isso está dentro de uma festa. A pregação mais aberta vai acontecer depois, e Marcos já vai direto nesse ponto. É importante a gente saber disso. E quando Jesus vai para Galileia, acontece o que então? Ele vai pregar o Evangelho de Jesus. João foi preso, Jesus foi para Galileia, e o que ele foi fazer na Galileia nesse momento? Nesse momento ele foi pregar o Evangelho. E essa expressão de pregar o Evangelho é uma expressão que a gente está muito acostumado a ouvir hoje em dia. O que eu estou fazendo exatamente agora? Estou pregando o Evangelho. Ou quando a gente é chamado a anunciar a salvação de Jesus para outras pessoas. Você tem que pregar o Evangelho para outras pessoas. Mas volte muitos anos aí na linha do tempo e você vai encontrar a situação de um rei que está saindo talvez ali do seu palácio, vai fazer uma viagem para chegar talvez até alguma cidadela, alguma outra região, para resolver algumas questões, ou para ser bajulado pelo povo, ou qualquer outra coisa do tipo. Antes dele chegar, vai chegar o arauto. É um servo do rei que vai preparar. A gente tem uma situação parecida hoje em dia, né? Às vezes a gente sabe que vai passar alguma autoridade no nosso bairro, porque o pessoal vem pintando as vias, cortando o mato, tirando a sujeira. Então, diante de alguma presença ilustre, de alguma autoridade, ou pode ser até da Fórmula 1, aí dá aquela pintada, aquela maquiada, como que para preparar. No caso da época, o arauto, além de preparar nesse sentido, ia trazer essa expectativa para o povo, de grandes aclamações, talvez benefícios e tudo mais. Então, o arauto é um servo do rei numa posição muito importante, muito estratégica. Imagina que ele se perdesse no caminho, ou que ele dormisse debaixo da árvore, que ele resolvesse ir para outro lugar e o rei chegasse e ninguém estivesse preparado para receber o rei. O que Jesus está fazendo agora? Ele está fazendo esse papel de arauto, de preparar a chegada do rei.
Tem algo bastante especial aqui, porque o rei é ele mesmo. Mas nesse momento, o destaque é dessa proclamação, desse anúncio. Ele proclamava o Evangelho, ele proclamava as boas notícias como o arauto tinha que fazer com relação a um rei. Então nós ficamos sabendo que João foi preso, nós ficamos sabendo que Jesus foi para Galileia, nesse momento, com esse propósito de pregar, de anunciar o Evangelho. E nós sabemos qual é a mensagem de Jesus, é um outro acontecimento aqui. O que ele dizia? Como é que era a pregação de Jesus nesse momento? O próprio versículo 15 registra isso. Ele dizia, então, o Evangelho era anunciado com palavras. E a mensagem de Jesus inclui 4 pontos aqui. O primeiro deles, o tempo está cumprido. E aqui cumprido é com U. Porque quando é com O, é que é muito comprido, é muito grande. Cumprido é de cumprir. Que aquilo que ficou estabelecido foi resolvido, foi executado. O tempo está cumprido. Junto disso, segunda parte da mensagem de Jesus, o reino de Deus está próximo. Olha que privilégio nós temos de ler o próprio anúncio, a própria mensagem de Jesus. O próprio Jesus dizendo isso. Palavras dele. O reino de Deus está próximo. Não é algo que está distante. Não é algo que está inacessível. Não há sociedade de castas para impedir que alguns tenham acesso a algo tão grandioso. Está próximo. Junto disso, e nós falamos isso com as crianças, arrependam-se, ou, aqui na nossa versão, arrependei-vos. Nós precisamos nos arrepender, reconhecer a gravidade do pecado e pedir perdão a Deus e mudar o rumo da nossa vida. E quem diz isso é o próprio Jesus Cristo. E o último ponto, que não é só se livrar daquilo que é pecaminoso, mas é crer. Crede no Evangelho. O Evangelho é a palavra que significa boas novas. Veja que lá no versículo 14, a gente já fica sabendo que Jesus pregava o Evangelho. Qual Evangelho? O Evangelho de Deus. E agora ele está dizendo, creiam no Evangelho, creiam em Deus, creiam nas boas notícias que o próprio Deus estabeleceu para vocês. Então é isso que aconteceu. Agora, se fosse como nas outras semanas, eu ia explicar o porquê aconteceu. Hoje já procurei, de alguma forma, comentar um pouco sobre isso, porque agora a gente tem o privilégio imenso de procurar entender o que Jesus quis dizer com essas palavras. A mensagem está bem direta aí no versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que Jesus quis dizer com cada uma dessas afirmações? A primeira delas, o tempo está cumprido. E o que Jesus está dizendo é que essa é a oportunidade para receber a salvação. Vocês não precisam mais esperar. Vocês, judeus, ansiavam pela vinda do Messias. Contavam dias, semanas, meses e anos, procurando investigar as profecias do Antigo Testamento. Vocês, judeus, que muitas vezes se apegaram às palavras que Daniel escreveu, e quando chegou lá no finzinho do livro, falaram, olha, esse livro vai ser examinado muitas vezes. Ou, nas próprias palavras também de Daniel, olha, examinando a profecia de Jeremias, a gente ficou sabendo que o tempo do nosso cativeiro, da nossa escravidão é de 70 anos. Então, ao acabar esse período, a expectativa de que não apenas eles fossem libertados, mas de que o Messias prometido tantos anos antes chegasse, era uma expectativa tão maior. Olha, judeus, vocês que lembram dos seus antepassados, até mais ou menos recentes, naquele período de 400 anos, em que não teve nenhum profeta, crescendo nessa expectativa, o Messias, o prometido, deve estar vindo. Saibam que agora esse tempo está cumprido. A oportunidade que eles aguardavam, a oportunidade que vocês precisam, está aqui e agora. Qual que é a necessidade de se esperar? Nenhuma. Eu estou esperando minha mãe chegar. Estou esperando virar um mês para pagar as contas.
Estou esperando acabar o ensino médio para entrar na faculdade. Estou esperando. Não precisa esperar. Tudo que é necessário para que você desfrute da salvação está aqui e agora, porque aquilo que precisava acontecer já está cumprido. O tempo está cumprido. E que alegria nós temos em ouvir essas palavras de Jesus e ter esse entendimento, porque nós já vivemos tantos anos depois dessa proclamação e do próprio momento que o Senhor executou a graça e a libertação na cruz, que para a gente talvez possa até parecer, não, mas é claro que já está cumprido, Jesus já veio, já faz mais de 2000 anos atrás. Procure perceber qual que era a expectativa, mas também procure ver que essa é uma mensagem que hoje em dia pessoas precisam conhecer. Você vê, para usar só um tipo de exemplo, povos que têm algum tipo de crendice, de superstição, de lenda, de mito em que um dia virá alguém muito especial e vai resolver todos os seus problemas. Nós tivemos aqui quase um mês atrás, é isso? Basicamente um mês atrás, os missionários Luiz e a família do Projeto Bom Caminho, eles contaram como é que é essa expectativa na tribo indígena onde eles atuam. E a grande e feliz notícia é que não tem que se esperar, porque o próprio Senhor Jesus cumpriu o tempo para que Ele trouxesse salvação. E esse é o motivo pelo qual nós podemos e devemos nos alegrar, louvando e bendizendo ao nosso Deus. O que Jesus Cristo quis dizer quando Ele disse que o reino de Deus está próximo? É interessante porque talvez a nossa tendência aqui, como falou do tempo e está próximo, fala, não, daqui a pouquinho, daqui a acho que 5 minutos, 10 minutos, alguns dias. Mas a ideia aqui do reino está próximo é que está aqui. Você consegue imaginar isso? Vamos imaginar aqui mesmo, nesse espaço onde nós estamos. Jesus aparece aqui. Ele fala, o reino de Deus está próximo. A gente pergunta, aonde? Aqui. Ele é o reino de Deus. Não está distante. Não está num lugar que a gente tem que vencer tantas e tantas barreiras e obstáculos, vales, montanhas, rios, e talvez a gente não consiga chegar tão longe, tão difícil. Está aqui. Deus não se manteve distante do céu, onde nós não pudéssemos alcançá-lo. Ele veio até nós. Ele nasceu como um de nós, viveu como um de nós, perto da gente. Andou pelas ruas onde as pessoas andavam naquela época. Comeram a comida que a gente também come. Passou as necessidades que a gente também passa. E não teve esse distanciamento. Fazer um comentário, é um spoiler musical. A gente vai cantar, porque aí também quando a gente cantar, a gente vai ficar atento. A gente vai cantar depois da mensagem uma música que fala que é onde a misericórdia está. E Ele está aqui. Uma das coisas para a gente se impressionar também com muita alegria e adoração ao nosso Deus. Ele está aqui agora. E Ele também está do outro lado do mundo, alcançando vidas para a salvação. Não é porque Ele está aqui que Ele ficou distante de quem está lá no Japão. Não é porque Ele está lá no Japão que ficou longe para a gente. Ele está próximo. O reino de Deus está próximo. Louvado seja o Senhor por isso. E mesmo para nós que já tendo sido salvos, temos essa alegria, essa convicção, como é maravilhoso. Um exemplo que eu acabo lembrando muitas e muitas vezes é quando a gente precisa, vamos supor assim, aconteceu uma tragédia, um acidente horroroso e precisou do resgate do corpo de bombeiros. E estava longe, demorou a se aproximar, aproximou, demorou a resgatar, mas resgatou. E a gente vai ficar eternamente grato ao corpo de bombeiros. A gente vai falar isso lá no SPTV, inclusive. Eu sou imensamente grato toda a minha vida, o corpo de bombeiros que salvou. Aí no ano que vem eles vão fazer reportagem especial e tal. Mas depois que acabou o resgate, o corpo de bombeiro vai para onde? Vai de volta para o quartel dos bombeiros. O bombeiro acabou o expediente dele e vai lá para a casa dele. Talvez ele more lá no extremo da Zona Leste. Ele não fica próximo da gente. E está certo, esse é o papel dele. Mas Jesus continua próximo. Ele nos resgatou. E Ele não demorou. Ele não ficou distante. E Ele não demora, Ele não tem dificuldade em nos tirar
para nos tirar do pecado e da morte. E depois que Ele nos resgatou, nos deu vida, Ele continua perto de nós. O reino de Deus está próximo. O que Jesus quis dizer quando, depois de ter dito que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, Ele disse: arrependei-vos. Veja que quando a gente está falando tantas outras vezes da importância do arrependimento, não é uma coisa que a gente acha importante, é uma coisa que a gente inventou. É o próprio Jesus dizendo: vocês precisam reconhecer a gravidade do pecado. Às vezes a gente é muito superficial quando está falando: não, tem que pedir perdão, tem que reconhecer o meu. É grave, o que nós fazemos contra o Senhor é grave. Olha que curioso, inclusive, o momento que a gente está na leitura do breve catecismo. Qual que é o dever que Deus exige do homem? O dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada. Nós obedecemos a Ele? Não. É simples a gente falar isso, mas a gente reconhece o quanto que isso é grave? Também não. Então, nós não alcançamos arrependimento verdadeiro enquanto nós não nos damos conta de quanto que isso é perigoso, quanto que isso é ruim. Eu digo isso nas duas direções principais. Há pessoas que ainda estão presas ao pecado, estão presas a Satanás, estão indo para a morte eterna, porque, entre outras coisas, não encararam o pecado como o pecado deve ser encarado. Isso não é tão ruim assim. Aliás, tem coisa até que parece que eu vivo melhor que o crente. Eu vi lá um vídeo, passaram um culto lá, que o crente lá na Índia teve que fugir de vilarejo. Eu não. Numa situação como essa, eu continuaria no meu ateísmo, eu aderiria a qualquer fé para ter vida confortável, muito mais fácil. Essa pessoa não se deu conta da gravidade do pecado ainda. E o que Jesus está dizendo para essas pessoas? Arrependam-se. Agora, qual que é a outra direção? Nós já fomos salvos por Jesus Cristo. Nós sabemos da importância de uma vida santa, nós reconhecemos que nós ainda não somos totalmente santos, e dia após dia a gente deve avaliar: olha, o que eu fiz hoje que desagradou a Deus? Ou o que agrada a Deus e eu ainda não fiz? Não, amanhã eu dou conta disso. A gente poderia adiar tantas outras coisas que não teria nenhum problema. E essas a gente quer fazer agora. A gente ainda usa aquele ditado, né? Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Mas por que a gente não faz isso com relação ao nosso pecado? Jesus já me salvou. Eu já fiz uma oração hoje. Eu continuo fazendo algumas coisas erradas, mas é um dos meus exemplos mais clássicos. Eu ainda ajudei a velhinha a atravessar a rua. Eu fiz alguma boa ação. Então, deve dar alguma equilibrada. Eu lembro... Isso é falar de um monte de gente, mas eu lembro de um homem importante. Ele era da reserva da polícia militar, de uma patente muito alta, superintendente de um complexo de hospitais, que é do Cruz Azul, que é da polícia militar. E ele falava: olha, vamos procurar fazer o bem, porque assim, eu não sei se é assim, mas quem sabe, se chegar lá no momento da morte e Deus for querer pesar a nossa balança, tenha um saldo mais positivo do que negativo, como se fazer mais coisas boas do que coisas ruins garantisse a nossa entrada no céu. E Jesus não fala isso, ele fala: arrependa-se, reconheça a gravidade do pecado e mude. Isso diz respeito àqueles que ainda estão presos ao pecado, e é uma oportunidade de salvação, e se essa é a sua situação, veja como Jesus está lhe chamando para uma vida nova. Mas essa também é a importância que aqueles de nós que estamos aqui, que já somos cristãos, nós devemos dar. Até de nos lembrarmos da onde nós saímos, da onde nós somos tirados. Jesus está dizendo: arrependa-se. E então ele vai dizer também: crede no Evangelho. Creia, a importância de crer. O diácono Denis hoje pela manhã, inclusive, comentou algo a respeito dessa ideia popular do que é ter fé. Então, se você quiser ouvir o exemplo melhor, pergunta depois para ele, ou ouvir a gravação, que eu vou resumir do resumido. Eu creio que amanhã o relógio vai funcionar lá, 7 horas, 7:01, 7:02, 7:03. Tá, e isso me resolve o quê? Isso é igual a crer em Jesus para receber a salvação? Com certeza não. Crer em Jesus é dessa entrega completa.
é de confiar na suficiência de Cristo para a nossa salvação. Por que eu posso ser salvo? Porque aquilo que Cristo fez por mim é suficiente para me livrar do pecado. Porque eu creio que eu fui salvo, porque o que Cristo fez por mim é suficiente. O meu estrago por causa do pecado é incontável. Pegando aqui pela música também, essa é outra, a gente não vai cantar hoje, eu nunca saberei o peso ou o preço dos meus pecados lá na cruz. Deus sabe, eu não sei. Mas, apesar desse estrago incontável, eu creio que o que Cristo fez por mim é suficiente para me livrar do pecado, da morte de Satanás, para me dar vida, paz e perdão, comunhão com Deus e esperança de vida eterna. Creia nisso. Veja que não é só daquela pessoa que olha para o seu passado e fica extremamente incomodada, entristecida, porque ela fez muita coisa ruim, horrorosa, destrutiva contra si mesma e as outras pessoas, e ela reconhece assim: Deus não deve me perdoar, eu não mereço o amor de Deus. E ela fica nisso. Eu conheço gente assim, não sei se você já conversou com gente assim, aí eu pergunto, mas e a graça? Não, mas é porque eu fiz muita coisa errada. Mas eu perdoo Deus, não, mas é porque eu continuo fazendo muita coisa errada. Então, a pessoa se arrepende, ou começa a se arrepender, mas ela só viu uma parte da mensagem de Jesus. Eu tinha que ouvir essa outra parte também, creia. Às vezes a gente, na rapidez de falar de Jesus, a gente fala, você tem que crer em Jesus. Aí a pessoa, eu creio. E você se arrepende dos seus pecados? O que você está falando? O que é? Só usando um exemplo também, isso acontece às vezes mesmo, né? Eu imaginasse uma programação com bastante criança, né? E é uma programação super legal, super divertida, brincadeiras fantásticas, e a equipe também muito legal, muito jóia, né? E tem algodão doce, pipoca, refrigerante, à vontade e tudo mais. E aí agora chegou aquela hora triste de encerrar. Ele falou, a gente vai agora parar aqui, a gente queria fazer uma oração. Antes de fazer a oração, eu queria dizer duas coisas para vocês. É que depois que acabar, você vai receber uma lembrancinha, um presente. E as crianças já viram o que é o presente, elas já sabem, elas já estão com vontade. A outra coisa é, quem quer receber Jesus no seu coração? Todo mundo, claro que não. Depois de tanto algodão doce, está saindo até pelas orelhas, ainda vai ganhar o pirulito e o apito que incomoda todo mundo lá na saída. Quem que não quer? Mas ela está sendo induzida a acreditar sem considerar a gravidade do pecado. Então, se você tem percebido a mensagem de Jesus aqui, veja que coisa excelente, belíssima, grandiosa. O próprio Jesus está dizendo, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo, mas ao mesmo tempo ele também está dizendo, arrependam-se e creiam. E é a essa mensagem que a gente deve dar atenção. De forma que, mais uma vez, eu já chego aqui no momento em que eu vou compartilhar como é que eu preenchi as minhas figuras. E eu faço isso, mais uma vez, procurando incentivar cada um de nós a estudar seriamente a palavra de Deus. E a gente pode fazer isso juntos, em torno do livro de Marcos. Até vou já comentar aqui. Pelo menos é o nosso plano. O homem pode fazer planos, a resposta certa vem do Senhor. Deus permitindo, o próximo domingo à noite é o domingo da Santa Ceia. É quando normalmente nós abrimos a Bíblia em Apocalipse. E aí a gente volta a Marcos daqui a 2 semanas. Mas nesse meio tempo, você pode ir lendo talvez até o versículo 15 de novo, ou lendo mais para frente e fazendo esse exercício. Não dependa só do momento de culto para estudar a palavra de Deus profunda e seriamente. Mas então, compartilhando, qual que foi a lâmpada aqui? O que mais brilhou aos meus olhos nessa passagem? Lembra que eu falei que Jesus é o arauto e que Jesus é o rei? Foi exatamente isso. Ele é o arauto e ele é o rei. Entre seres humanos, uma pessoa tem que ser o arauto e outra pessoa tem que ser o rei, mas Jesus é as duas coisas. Como é que o rei está sendo o arauto? Como é que o arauto é o próprio rei? É fantástico isso. E quem é que faz isso de forma perfeita e bela? Só Jesus. O melhor anúncio que a gente pode fazer de Jesus não é tão bem feito quanto o que ele fez.
E mesmo que a gente fizesse assim de forma extraordinariamente melhor do que a gente faz, a gente continuaria sendo um servo, não um rei. Teve já vários anos atrás, aí eu não assisti não. Não assisti e não assisti as outras também, e também nem sei quais estão passando, mas a novela era O Dono do Mundo. E aí tiveram a ideia de fazer uma camisa que era assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu entendi a ideia, eu sei que isso pode ser útil, mas às vezes isso pode soar como arrogância, porque eu sou o filho do dono do mundo. Não, eu continuo sendo só o servo. Eu costumo pensar que eu não sou nem o servo inútil, que Jesus ele vai dizer uma vez que quando o Senhor ordena que o seu servo execute tantas e tantas tarefas, e aí o servo cumpre todas as tarefas do dia, e ele senta talvez lá no canto para comer, o patrão ele não tem que falar assim, não, vem para cá, vamos aqui te elogiar. Ele vai falar o quê? Não, porque eu só fiz o que eu tinha que fazer, eu sou um servo inútil, eu nem fiz o que era para eu fazer ainda. Então como é que eu me colocaria numa posição arrogante, como se eu fosse algo mais, sendo que o próprio Deus nos chama para que apontemos mais e mais para Jesus Cristo, que é o arauto e o rei. Isso é fantástico. E é o próprio Jesus que é assim, e ele deixou isso registrado na sua santa palavra. Junto disso, qual que é o meu ponto de interrogação aqui? Qual que é a minha dúvida? Por que o João foi preso? Alguém pode me explicar isso? Eu sei que sim, vale a conversa. Mas provavelmente você sabe o porquê João foi preso, que está registrado lá nos outros evangelhos de forma já mais corrida. E aqui eu vou deixar a dica. Você quer saber por que João foi preso? Foi essa a sua dúvida também? Continua lendo o evangelho de Marcos e você vai descobrir. Está um pouco mais para frente. Mas nesse momento aqui, se eu estivesse fazendo a leitura pela primeira vez, eu não saberia. E veja que isso também nos estimula a buscarmos, pesquisarmos, conhecermos mais da palavra de Deus. Qual que é a direção, a aplicação, a seta? Está bem claro, né? Eu preciso me arrepender. Do que eu preciso me arrepender? Hoje. Uma vez Jesus disse, ou várias vezes Jesus disse que era para se arrepender. Não, hoje eu devo me arrepender do quê? Se eu estivesse lá naquele dia que Jesus estava dizendo, arrependa-se, eu teria que me arrepender do quê? E muito provavelmente eu devo me arrepender de coisas diferentes das quais você deve se arrepender. Então essa aplicação é bastante pessoal e particular. O coração do texto, o que é o mais importante que a gente não pode perder de vista, embora não esteja escrito com todas as letras. Jesus é a salvação. Ele inaugura a nova aliança. Ele é a salvação. Ele vai ser o arauto da salvação, dizendo que ele mesmo é a salvação. Está vendo? Salvação. Qual que é a mensagem dele? A mensagem dele? Salvação. Jesus é a salvação. Então, embora detalhes que a gente veja aqui sejam importantes, eles são importantes na medida em que a gente presta atenção ao mais precioso. E aí, mais uma vez, motivo para glorificarmos o nosso Deus, pela salvação trazida por meio de Jesus Cristo. Como é que a gente pode conversar? Exemplo, tá? Tem outras maneiras. Essa é a minha anotação que eu estou compartilhando com vocês. Eu vou conversar com alguém sobre Marcos 1, 14 e 15. E essa pessoa não é crente. Eu poderia perguntar, olha, a gente está lendo aqui, o que Jesus está dizendo para você? Jesus está dizendo para mim que é para me arrepender de crer. Vamos supor que a gente esteja tendo essa conversa com alguém que já é cristão, mas que é novo na fé. Está vendo aqui? Você já se arrependeu? Já. Você já creu no Evangelho? Já. E agora, você está crescendo nessa fé? Não é um assunto que está detalhado aqui, mas isso é uma conversa tão abençoadora. Eu já criei. E agora? O que eu faço? Agora eu vou crescer. Tem um material, até de discipulado, gosto bastante dele. O título dele é assim: Nasceu. A ideia de nascer na fé, tá? Nasceu. Cresceu. Então, depois que a gente crê no Evangelho, a gente tem que crescer nessa fé. E essa é uma boa conversa para a gente ter com alguém que está começando essa caminhada cristã. Para que ela não se acomode, não, eu já criei, já está tudo resolvido. Não, vamos crescer. E se não é com um não crente ou com um novo na fé, com outros cristãos? Qual que é a conversa que a gente pode ter, por exemplo, a partir desse texto? Você está atento
ao arrependimento? Porque aqui está falando do arrependimento que era para ser salvo, a gente já tem isso. Mas como é que você tem dado atenção a isso hoje? E até talvez nessa conversa pedir ajuda. Olha, eu faço várias coisas que é para agradar a Deus, mas muitas vezes eu paro muito pouco para avaliar até o que eu fiz ao longo do dia que desonrou a Ele. Então, se você está dando atenção à importância do arrependimento, você pode me ajudar também? Olha que conversa também proveitosa, frutífera, abençoadora e que honra e glorifica o nosso Deus. Então, eu compartilho isso, volto a dizer, no intuito de nos incentivar a estudarmos mais a mais a palavra de Deus, e um método simples como esse nos ajuda. Mas há outros compromissos para nós aproveitarmos e assumirmos diante do Senhor. Um deles é de aproveitarmos bem cada oportunidade. O tempo está cumprido. Aquilo que Deus designou para a própria história está cumprido, está sendo executado perfeita e soberanamente por Ele. E a gente vai ficar perdendo a oportunidade. Os homens, na aula da semana passada de manhã, tiveram a lição que o título era bem esse: aproveite cada oportunidade. A oportunidade de reconciliação, de fazer o bem, de proclamar o Evangelho, de se envolver com a igreja, de fazer tantas e tantas coisas boas, de aproveitar bem cada minuto da sua vida, mas também e principalmente de crescer nessa comunhão com Deus. Tem coisas que Deus quer trabalhar na minha vida e que eu estou desperdiçando por falta de atenção. Ou eu fico adiando, não, isso aqui dá para adiar, deixa para amanhã, deixa para a semana que vem. Isso deveria ser prioridade para mim. E esse é um compromisso que eu devo assumir, e você também. Deus, me ajude a aproveitar cada oportunidade, não só por reconhecer que o teu tempo está cumprido, mas porque o reino está próximo. Eu não tenho que ficar esperando centenas e centenas de anos, como os teus servos do passado fizeram. Eu não tenho que atravessar o mundo inteiro, como determinadas crenças não bíblicas afirmam. O Senhor está próximo, eu tenho que aproveitar isso. Eu tenho dúvidas, eu passo por lutas, por tribulações, por tentações, por confusões, e às vezes eu fico mais atrapalhado. Por quê? Porque eu não estou aproveitando a oportunidade que Deus me dá, que é o fato dele estar perto de mim. Eu não estou sozinho. Mas sai tudo virado do avesso. Como é que eu aproveito essa oportunidade? O reino de Deus está próximo. Foi o próprio Jesus que disse isso. Aproveite bem cada oportunidade. Também o compromisso, isso está bem direto aqui. O compromisso de nós anunciarmos a salvação. Era isso que Jesus estava fazendo aqui. Se a gente vai, inclusive, compartilhar esse nosso estudo, né, usando lá as figuras, olha aqui, queria sentar com você, já vai estar anunciando a salvação. Aliás, a gente pode fazer isso. Olha, eu quero contar para você algo que Jesus disse. Aí ele disse o quê? Que eu vou ficar bem de saúde, que eu vou ficar rico, que os meus problemas vão desaparecer. Ele disse assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creia. Nós devemos nos envolver com a evangelização. E quantas vezes nós temos visto aqui, isso não é porque eu resolvi enfatizar, bater nessa tecla, porque a gente abre a Bíblia em lugares diferentes e olha só, de novo está dizendo isso, a gente deve estar atento para isso. Talvez a gente possa, ao longo dessa semana, deixar de fazer algumas coisas para priorizar uma própria conversa em que pessoas vão conhecer de Jesus. Para pegar só um exemplo entre tantos outros. De todas as coisas que você vai ver no Instagram, no Facebook, no próprio WhatsApp, que você vai repassar para outras pessoas, considere se vale a pena você deixar algumas para depois ou para nunca e falar mais da salvação. Teve um assunto aí essa semana, tá? Hoje está completando uma semana, um assunto aí que bombou, né? Até quem não viu, quem não sabia, ficou sabendo. Aí teve que sentar para escutar a história. Que é melhor sentar na cadeira do que arremessar a cadeira. E a gente tinha tanta coisa melhor para gastar o nosso tempo, não é? Inclusive o compromisso de anunciar a salvação. Eu não sei se tem debate hoje de novo, não sei se vai ter algum outro absurdo dessa coisa que está acontecendo, mas tem ou não tem, você sabendo ou não sabendo, acompanhando ou não acompanhando, priorize o anúncio do Evangelho da salvação de Jesus Cristo, que com certeza vale muito mais a pena, é muito mais necessário, é muito mais urgente, e é muito mais cheio do amor de Deus. Compromisso. Compromisso. Tem que assumir o compromisso. E junto disso também,
o compromisso que eu e você devemos ter de nos examinarmos biblicamente e nos arrependermos. Como eu já comentei agora há pouco, arrependimento e fé diz respeito a você que ainda não foi salvo. E mais uma vez, Deus está lhe dando a oportunidade de ter a vida completamente transformada numa nova vida de comunhão por meio de Jesus Cristo. Creia nisso e se arrependa do seu pecado. Esse é o compromisso que tem que ser executado debaixo do próprio poder do Espírito Santo de Deus agora. Creia no Evangelho, arrependa-se dos seus pecados. Mas a maioria de nós que estamos aqui já passamos por isso, e louvado seja o Senhor. Então, agora, continuamente, a gente relembrar esse compromisso de examinarmos a nossa vida de forma bíblica. Não é se o mundo está falando que é certo, que é errado, é conveniente ou não. É o que a Bíblia diz. E então nós nos arrependemos. Isso às vezes vai ser duro para a gente, às vezes vai trazer tristeza, vai ter que acarretar um monte de mudanças, mas é assim que nós devemos viver, para a própria honra e glória do Senhor. E é por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo anunciou como arauto perfeito a vinda do próprio Rei, que é Ele mesmo, quando Ele disse que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo, e nos chamou então ao arrependimento e à fé. E com essa alegria e também com esses compromissos, nós vamos nos colocar diante dele em oração nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra que chegou até nós e que nos mostra que em Jesus Cristo nós passamos daquilo que era o Antigo Testamento, a antiga aliança, para esse Novo Testamento, essa nova aliança. Como apenas em Jesus, definitivamente, nós temos a salvação, a graça, o perdão e a comunhão com o Senhor. E assim nós pedimos por aqueles que ainda precisam ser transformados, sair da velha vida, recebendo nova vida e novo coração em Jesus. Traga salvação a essas pessoas, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor, porque uma vez que nós somos salvos, nós somos aproximados do Senhor, porque o reino de Deus está próximo. Nos ajuda a valorizar, se alegrar, priorizar mais e mais essa proximidade do Senhor para conosco. Ó Deus, nós precisamos avisar as pessoas da importância do arrependimento e da fé. Por isso queremos firmar esse compromisso de anunciar o Teu Evangelho, mas também precisamos, ó Deus, de mais e mais fé. Nos ajuda na nossa falta de fé. Nos ajuda contra essa insensibilidade com o pecado. A gente vai se acostumando a viver do mesmo jeito, e mesmo dizendo que a gente está honrando ao Senhor, a gente permanece em determinados erros, ó Deus, e a gente quer pedir que o Teu próprio Espírito age em nosso coração, para que tenhamos arrependimento sincero, mudança real de vida e crescimento na fé, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar em pé, bendizer ao Senhor, porque esse é o lugar onde a misericórdia está. Porque nós estávamos cegos e agora nós podemos ver. Porque essa graça, amor e salvação está aqui. O reino de Deus está próximo.